Vamos para a segunda palestra da noite. Sem mais delongas, vamos para esse conteúdo que tem sido riquíssimo. E eu gostaria, da mesma maneira como na primeira, elencar o currículo do profissional que vai compor o palco. Com sua graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, ele que trabalhou em projetos com foco em hidroelétricas e infraestrutura. Em 2020, migrou para o mercado financeiro, onde começou a atuar como consultor de investimentos e, em 2022, abriu o Clube de Investimentos Parsifal. Autor do livro Educação Financeira, a Tríade do Capital. E dito tudo isso, nós gostaríamos de convidar ao palco e recebemos também com aquela calorosa salva de palmas o profissional especialista engenheiro César Auer. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Primeiro é um prazer estar aqui no Instituto de Engenharia. Eu comecei a frequentar o local quando eu ainda era estudante. Deve ter sido em 2014, 2013, a primeira vez que eu vim aqui. Eu acho que ainda não existia esse auditório, fui em umas palestras no auditório ali em cima. Mas é muito bom estar de volta aqui, estar de volta como palestrante, subir no palco aqui é bastante interessante. Então eu gostaria de agradecer a oportunidade que o pessoal ali da UTFPR proporcionou, tá? E é curioso vir aqui falar com vocês não sobre engenharia, né? Eu frequentei aqui enquanto estudava engenharia civil na Universidade Federal do Paraná. Sim, me formei em engenheiro civil, atuei por muitos anos como engenheiro, trabalhei na empresa Intertécnico Consultores, atuei como gerente de projetos, alguns projetos importantes como a usina de Belo Monte, a usina de Lauca, na África, os projetos de ampliação dos aeroportos de Porto Alegre e Fortaleza. Mas aí, em 2020, eu fiz uma migração de carreira, né, e comecei a atuar como consultor de investimentos. Eu já, enquanto aluno, né, da universidade, eu já mexia com isso, já mexia com o mercado financeiro, mas eu usava mais esses conhecimentos para minha própria carteira, para constituir meu próprio patrimônio, né, investir de forma com meus recursos próprios. E aí, no futuro, eu comecei a pegar mais gosto pelo assunto, fui me profissionalizando, fui tirando algumas certificações, escrevi o livro, né, publiquei ele em 2018, e as coisas foram indo, foram caminhando, e meio que de forma natural, eu acabei fazendo essa migração para o mercado financeiro. Deixo aqui já, pessoal, meus contatos, tá? Tanto o meu pessoal quanto da Escola de Finanças CWB, que é quem eu estou representando aqui hoje. Nós somos uma escola que dá curso sobre investimentos, mercado financeiro, temos até um curso sobre gestão para pequenas e médias empresas, né, gestão financeira. Deixo também aqui o meu celular, tá, meu contato pessoal, então no final aí se alguém quiser conversar a respeito do mercado, quiser tirar uma dúvida sobre investimentos, enfim, conversar de maneira geral, fique à vontade para me abordar, tudo bem? Já vou encorajar, como é de praxe aqui, nas palestras e nos eventos da Escola de Finanças, nós fazemos um sorteio ao final, tá? Então, quem tiver interesse em participar, pode tirar uma foto do evento aqui, marca os nossos perfis, posta nos stories ali, e quem estiver seguindo os perfis e postar alguma coisinha, a gente vai fazer vocês concorrerem lá no final, tá? É um prêmio bem bacana, vocês vão gostar, tenho certeza. Vamos lá. Qual que é o objetivo aqui da nossa palestra? Eu dividi ela em 3 grandes grupos, certo? O primeiro é destacar a importância de investir. Então, eu sei que tem pessoas aqui que podem não conhecer a respeito. Nunca pensaram sobre dinheiro, nunca pensaram sobre investimentos, nunca pensaram muito sobre futuro, sobre aposentadoria e tudo mais, né? Para essas pessoas, eu vou dedicar essa primeira parte da palestra, que é realmente destacar a importância de vocês investirem por conta própria, ter uma carteira de investimentos, né, pensarem na aposentadoria no futuro de vocês. Feito isso, temos também aqui uma parte para mostrar como vocês podem investir na prática. Tem pessoas que aqui já sabem que investir é importante, já têm esse interesse às vezes, já ouviram alguma coisa a respeito, leram, estudaram alguma coisa, mas não sabem como fazer isso de forma concreta, né, como sair da inércia e de fato começar a investir. E também tem aqueles que já investem, para os quais eu vou sugerir algumas estratégias simples, estratégias mais básicas, mas que podem direcionar e dar um norte
para os investimentos de vocês. Então, eu já vou abrir com uma pergunta aqui. Quem puder, por gentileza, levanta a mão. Quem já investe no mercado financeiro? Boa, bastante gente, bastante gente. Você investe em que tipo de produto, cara? Pode me dizer? Fundo imobiliário, ação, cripto, ETF. Tá bom, boa. Mas quem mais investia por aí? Alguém? Professor, conta pra gente. Tá bom, boa, boa, boa. Vamos lá. Mais uma pessoa, alguém quer contar pra gente investe em quê? Como é que tá a tua carteira? Alguém? Por favor. Pô, legal, legal. A gente passou uns perfis bacanas aqui. Tem alguém bem arrojado, um moderado e alguém bem conservador. Legal. São os 3 perfis básicos que a gente tem aqui do mercado financeiro. Mas é bom saber. Então, assim, tem gente que já investe, né? Tem gente que talvez nem não conheça absolutamente nada a respeito. Então, a gente vai abordar esses 3 grandes grupos de pessoas. Quem não conhece muita coisa a respeito, quem conhece alguma coisa sabe que é importante, mas não sabe como começar. E para aqueles que já investem, principalmente para quem gosta de renda variável, eu vou dar uma pincelada e algumas sugestões de estratégia aqui. Então, primeiro, sobre a importância de investir. Como que a gente começa? Curiosamente, a gente começa bem no comecinho. Tá? Não sei se todo mundo aqui é católico ou cristão, enfim, mas sendo ou não, acho que todo mundo conhece a história de Adão e Eva, do Gênesis. E é curioso começar por aí, mas vai ficar mais claro no finalzinho qual que é a relação que isso tem com o mercado financeiro. Tá? Então, no começo, quando surgiu o ser humano, Deus criou o homem e a mulher, eles viviam em um ambiente perfeito. Tudo era para eles provido, né? Eles eram imortais, tinham vida longa, tudo mais, viviam num ambiente absolutamente perfeito. Até que eles caem em tentação, comem do fruto proibido, também conhecido como fruto do bem e do mal, né, o fruto da consciência. E aí 2 coisas acontecem, 2 coisas muito interessantes. Primeiro, eles adquirem consciência de si. Tanto que tem uma passagem muito clássica no livro do Gênesis, que é quando Deus foi passear no Jardim do Éden e encontra Adão e Eva, e eles se escondem porque eles percebem que estavam nus, certo? Então, antes eles não sabiam, a partir do momento que eles comem desse fruto, eles adquirem consciência de si mesmos. Então, eles sabem que estavam nus. E, feito isso, eles também são amaldiçoados. Essa maldição vai de vários, passa por vários aspectos, né? Eu gostaria de destacar aqui, principalmente, a necessidade do trabalho. Quando é dito ali, Deus fala para eles, agora é com o suor das suas costas que você vai tirar o sustento da terra. Então, você vai ter que trabalhar. Antes disso, tudo era para eles provido. Não precisavam trabalhar, os frutos eram providos, tudo caía no colo deles. A partir do momento, não. Eles são amaldiçoados com a necessidade do trabalho, certo? Então, além disso, né, eles adquirem essa consciência de si e também eles encaram a mortalidade. Não só encaram a mortalidade como vão morrer no futuro, eles agora, tendo consciência de si, eles sabem que vão morrer. Então acontece um fenômeno muito interessante aqui. No cenário anterior, em que tudo era para eles perfeito, tudo era provido e tudo mais, a partir desse momento, eles vão ter que trabalhar para sobreviver. Eles sabem que vão morrer e eles sabem que vão ficando velhos. Eles vão ficando mais velhos, mais velhos, mais velhos e a força deles vai esvaindo, vai caindo com o tempo, certo? Uma pausa na história de Adão e Eva. Qual que é o próximo capítulo que a gente encontra no Gênesis? Imediatamente depois é a história de Caim e Abel. E a história de Caim e Abel, não vou entrar aqui no mérito do assassinato, né? Porque o que eu gostaria de chamar a atenção é o sacrifício que eles estavam fazendo. Logo na sequência, logo depois da maldição, logo que Adão e Eva, de novo, são fadados a morrer, né? Adquirem a mortalidade, têm ciência dessa mortalidade, têm necessidade de trabalhar, o próximo passo imediatamente é a necessidade do sacrifício, que é o que Caim e Abel estão fazendo. Os 2 estão sacrificando frutos do seu trabalho atual, em prol de um futuro melhor. Então, os 2 estão pegando lá as primícias do rebanho, estão pegando os frutos da terra e estão sacrificando para ter um futuro melhor. E o que isso tem a ver com o mercado financeiro? Veja, essa questão do sacrifício, né, de sacrificar
frutos do presente em prol do futuro é inerente à condição humana. Não dá para a gente fugir. É impossível. Você pode tentar fugir disso, pode não sacrificar o presente em prol do futuro, mas a consequência disso é que você vai sofrer muito mais no futuro do que você sofreria no presente. Certo? Isso na história de Caim e Abel já era muito latente, mas a gente aqui tem uma vantagem muito grande em relação a eles, que é o potencial de crescimento do nosso sacrifício. Enquanto Caim e Abel sacrificando uma ovelha ou um pedaço da lavoura, era aquilo estático, era um só, nós não. O fruto do nosso trabalho hoje, que eu recomendo, que eu incentivo vocês a sacrificarem, é o dinheiro. Então vocês vão trabalhar hoje para ganhar dinheiro, hoje ou quando se formarem, vão trabalhar para ganhar dinheiro. E é isso que eu estou sugerindo a vocês, que vocês peguem o fruto desse trabalho, um pedaço desse fruto, e sacrifiquem para um futuro melhor. E fazendo isso, o que vai acontecer? O patrimônio de vocês vai crescer. O sacrifício de vocês vai crescendo com o tempo, e vai crescendo muito, ele cresce muito. Tá? Quando eu aponto falo desse crescimento em relação ao tempo, tem um dado muito interessante que eu gosto de citar, que é, a minha família veio da Alemanha para cá, certo? O primeiro familiar chegou 160 anos atrás. Se ele tivesse pegado R$15, 160 anos atrás, olha só, apenas R$15 por 160 anos, rendendo 14% ao ano. 14% ao ano é a média da rentabilidade do Ibovespa, das ações do Brasil, ações nacionais, nos últimos 50 ou 60 anos. Eu pergunto para vocês, alguém tem uma ideia do patrimônio que a gente teria? Alguém quer dar um chute? Quanto? Milhões? Bilhões? Você acha que chega no bilhão? É? Bom, legal. É bom fazer essa brincadeira com engenheiros que vocês tenham a ordem de grandeza bem certinho. Sim, chega na casa do bilhão. Tá? O resultado é 19 bilhões, certo? Só R$15, 14% ao ano por 160 anos. Resulta em 19 bilhões. E veja, não é porque o patrimônio inicial é elevado, porque não é só R$15, não é porque a taxa de juros é elevada, porque 14% ao ano é mais a média da rentabilidade das ações, mas é porque o tempo é longo o suficiente. Tá? E a gente consegue provar isso para vocês aqui no Excel, que o tempo é de fato a variável mais importante que a gente tem na equação dos juros compostos. Mais uma vantagem aqui de estar falando com uma plateia de engenheiros e futuros engenheiros, é que a gente consegue trabalhar com esses dados de uma forma muito simples. Então, o que eu fiz aqui para mostrar para vocês a importância do tempo em toda essa equação. Eu fiz uma análise ceteris paribus aqui, pegando um cenário base e mudando só uma das variáveis em cada um dos outros cenários e vamos avaliar o resultado final disso tudo. E, obviamente, aquela variável que tem o maior impacto na equação do valor futuro é aquela que tem a maior importância na equação como um todo. Então, vamos aqui. A gente tem um cenário base no qual eu invisto R$10.000, a rentabilidade ao ano de 10% e por 10 anos. No final disso, eu tenho quase R$26.000 ali investido, certo? Depois eu parto para um cenário A, no qual eu dobro o patrimônio investido, o patrimônio inicial, mas mantenho as duas outras variáveis da equação. A taxa continua em 10% ao ano, o tempo continua em 10 anos. Qual que é o resultado final disso daqui? Quase 52 milhões. Não por coincidência, é o dobro do cenário base. Por quê? Olhando essa equação, se eu travo as variáveis juro e tempo, eu fico tratando como uma constante, eu fico com a equação m igual a c vezes constante, certo? O que é a equação de uma reta. Então, sendo a equação de uma reta, ela vai se comportar de forma linear. Então, o dobro, se você dobrar o tempo, você vai ter só o dobro do valor futuro. Dobrando o capital ali, você só vai estar mexendo nessa ponta linear da equação e não na ponta exponencial, que é o que acontece quando a gente mexe na taxa ou no tempo. E ainda assim a gente percebe que o tempo tem um valor, um impacto mais latente, de uma magnitude maior. Então, no cenário B, eu coloco o mesmo capital de 10 mil, a taxa de 20% ao ano, agora eu dobro, e o tempo de 10 anos eu tenho quase R$62.000. No cenário C, o que eu vou dobrar é o tempo. Então, eu vou manter o capital em 10 mil, eu vou manter a taxa em 10% ao ano, mas eu vou dobrar o meu tempo para 20 anos. E aí sim, eu chego em quase 67 mil. Então, notem que, quando a gente mexe no tempo, o valor futuro acaba tendo um maior impacto, acaba sendo muito maior do que nos outros cenários. Por isso que o tempo é, de fato, o grande diferencial
no mercado financeiro. É o grande diferencial no mundo dos investimentos. E já aproveito então para dar os parabéns para todo mundo que já está investindo aqui, né? Vocês já são alunos, né? Ainda são mais novos, mas meus parabéns porque é o tempo que vai fazer toda essa matemática, todos esses juros compostos trabalhar para você, mesmo que o valor investido seja pouco, tá? Mesmo que a taxa de juros não seja muito expressiva. Mas o que está a favor de vocês hoje é o tempo. E já vou deixar um incentivo aqui para aqueles que ainda não investem para vocês começarem, né? Porque, de novo, é o tempo que vai fazer vocês sentirem o impacto desse crescimento patrimonial. Tudo bem, quem não foi convencido com argumentos teológicos e tudo mais para começar a investir, eu tenho um outro argumento aqui bastante contundente, que é sobre o nosso sistema previdenciário. Então, eu só coloquei no Google ali, déficit previdenciário. Tem um monte de notícia sobre o déficit. Tá? Então, o nosso sistema previdenciário público é falido, ele é deficitário. Ele não sustenta a si mesmo, ele depende de constantes inputs externos para poder dar conta da vazão que ele precisa dar em cobrir os custos dos beneficiários. Então, ele é insuficiente, ele não vai servir para vocês. Daí surge a grande piadinha no mercado do INSS, isso nunca será o suficiente, certo? Então, se você hoje conta com a aposentadoria do INSS, sinto muito, provavelmente você vai quebrar a cara. Porque ele é um sistema que hoje já é deficitário, a probabilidade é que no futuro isso se agrave ainda mais. Tá? Então, vocês aí estão com, sei lá, na média dos 20 anos, daqui 40, 50 anos, quando vocês forem se aposentar, vai ser um problema. Porque hoje ele já apresenta problemas, no futuro vai ser pior ainda. E, além disso, vamos assumir que ele não é deficitário, tá? Vamos assumir que ele vai se manter estático, certo? Ainda assim, como ele está hoje, qual que é o cenário que eu trouxe aqui? Pense vocês, com 20 anos, vou começar a trabalhar agora, tá? Decide trabalhar por 45 anos, ou seja, vai se aposentar ali com seus 65, e a gente tem dois cenários diferentes. Ou você contribui com o INSS, ou você investe numa carteira própria, né, gerindo o seu próprio patrimônio para a sua aposentadoria. Então, no cenário contribuinte do INSS, tempo de contribuição de 45 anos, o que eu fiz aqui? Um cenário bastante favorável ainda para o INSS. Eu paguei o valor mensal mínimo de contribuição que vocês podem contribuir e assumindo que isso vai dar para vocês a renda teto, que é altamente improvável. Mas, vamos supor que seja possível. Então, você vai contribuir com o mínimo, mas na hora de colher o benefício, você vai colher o máximo. Ainda assim, a sua renda teto vai ser de R$ 7.600 daqui a 45 anos no ato da sua aposentadoria. Pausa esse raciocínio, vamos fazer o mesmo cenário para a ponta investidora do mercado financeiro. Tempo de contribuição de 45 anos, mesmo valor mensal aportado de R$ 130. Eu assumi aqui uma taxa de juros média de 10% ao ano. Qual que seria o resultado final? Daqui a 45 anos, você teria um patrimônio acumulado de R$ 1.180.000, que é o que aparece ali, e isso, compondo ali a 10% ao ano, daria para você uma renda mensal de R$ 9.400, certo? Então, você já está em um cenário melhor do que o INSS, porque a sua renda mensal seria 9.400, contra 7.600 ali do INSS. Além de que, na ponta investidora, você tem 1.180.000 no banco, tá? Ou no investido, enfim. Então, você, além de ter uma renda maior, você tem um patrimônio expressivo, seja para consumir, seja para passar de herança no futuro, enfim, uso da forma que você achar que deve, certo? Mas é uma situação consideravelmente superior do que ser exclusivamente um contribuinte do INSS. Detalhe, eu usei aqui a taxa de juros de 10% ao ano, sendo que a taxa média do mercado é 14% ao ano. Se eu tivesse colocado 14% ao ano, o cenário investidor seria 4 vezes maior. Então, você teria quase 5 milhões investido na conta e uma renda mensal ali de 30 a 40 mil reais, usando a média de 14%. Não é uma rentabilidade muito alta. De novo, é uma rentabilidade mediana. Esses são os argumentos que eu tenho. Se você não conseguiu perceber que investir é importante, me ligue depois que a gente conversa mais um pouquinho, tá? Porque, acreditem, é importante, tudo bem? Agora, entenderam o que é importante. Beleza, quero investir, César. Boa, beleza, gostei, você me convenceu. Como que eu faço? Qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar? Eu sempre gosto de usar essa analogia aqui do supermercado. Todo mundo conhece o supermercado, sabe, se está com fome, quer fazer alguma coisa, quer comer troço, você vai lá no supermercado,
compra seus utensílios, enfim, a sua coisa para fazer a sua receita e tal, vai para casa, cozinha e come. Tá? Simples, é um conceito simples. Você entra no supermercado, tem vários produtos, você tem o dinheiro, você escolhe o seu produto, você paga e você vai embora. Quando a gente fala de mercado financeiro, por algum motivo as pessoas não enxergam dessa forma. E ela é exatamente assim. Talvez seja porque tem um nome financeiro ali no final, mas eu sempre encorajo as pessoas a, quando falar de mercado financeiro, foque na palavra mercado e esqueça o financeiro. E pense bem no mercado, no supermercado. Então, quando você entra no mercado financeiro, o que você tem é bem essa situação. Vários produtos à disposição, você escolhe o mais adequado aos seus objetivos, pega ele, paga e vai para casa com ele. Tá bom? Não é um ambiente físico, é um ambiente escriturário, ou seja, todos os ativos estão sendo negociados online, mas a ideia é a mesma. Você entra no ambiente, você escolhe o seu produto, você paga e você vai para casa. Vai para casa com ele na mão, tá bom? Qual que é o nome desse supermercado, desse grande mercado financeiro aqui? São as corretoras de valores imobiliários. Então, para você entrar no mercado, para você chegar na prateleira onde os produtos estão ali à sua disposição, você precisa de uma conta em uma corretora de valores imobiliários. Isso, para mim, foi uma grande virada de chave. Eu não conhecia isso. Eu já tinha vontade de investir quando eu era pequeno. Tá? Meu pai me mostrou essa questão dos juros compostos e tudo mais quando eu era bem pequeno. Mas faltava esse conhecimento prático. Eu não sabia da existência das corretoras. Quando eu descobri isso, virou o jogo. Eu comecei a investir logo na sequência, certo? E na minha época, abrir uma conta numa corretora era um processo mais doloroso, tá? Eu tinha que ir fisicamente lá, tinha que assinar um monte de documento, um monte de papelada, fazer um monte de reunião. Não era um processo muito fácil. Hoje, vocês com o celular na mão aqui, enquanto eu estou falando, antes de eu terminar minha palestra, vocês já conseguem estar com uma conta aberta para vocês. É só entrar ali, pegar um aplicativo, pode escolher qualquer um. Tem a Guide, o Banco Safra, BTG, XP, Orma, Clear, enfim, um monte. Escolhe um, baixa aí no teu celular, abre a conta e você já vai ter entrado nesse mercado. Vai entrar no supermercado e vai ter ali vários produtos à sua disposição, certo? Agora, da onde que surgem esses produtos? O que são essas coisas que estão sendo vendidas nas prateleiras do mercado financeiro? São produtos de investimento, sim, e todos eles têm como base essas duas grandes figuras, agentes deficitários e agentes superavitários. Sempre no produto financeiro você vai ter esses dois polos. O que são eles? Um agente deficitário é aquele agente que precisa do dinheiro, seja para abrir uma empresa, para ampliar uma empresa que ele já tem, para construir um negócio, para montar alguma coisa, mas ele precisa desse dinheiro e não tem, certo? O agente superavitário é um investidor. É aquele que tem o dinheiro guardado hoje e não está precisando dele. E o que o mercado financeiro faz? Passa o dinheiro de um para o outro. Então, todo o mercado financeiro, todo o sistema financeiro nacional foi desenvolvido pensando nisso. Pensando em você fazer a ligação entre as pessoas que têm dinheiro e não precisam e que precisam do dinheiro e não têm. E aí você consegue juntar essas duas pessoas e passar o recurso de um para o outro. Você faz isso de graça? Obviamente que não. O agente superavitário gosta e é nada mais justo do que ele receber uma recompensa por abrir mão do recurso dele. Então, ele vai deixar de consumir o recurso dele hoje e vai dar ali, emprestar para o agente deficitário para ele usar no futuro. Ele faz isso porque ele quer ganhar um dinheiro a mais, ele quer ser beneficiado, ele quer ter um bônus em cima disso. Bônus esse que a gente chama de taxa de juros. Mas essa passagem de recurso do agente superavitário para o deficitário pode acontecer de duas grandes formas básicas aqui. Por um empréstimo ou por uma compra-venda, uma operação de compra e venda. Quando o agente superavitário empresta o recurso para o agente deficitário, a gente fala que é uma operação de renda fixa. Quando o agente superavitário compra algo do agente deficitário, a gente está falando de uma operação de renda variável. Tá? Numa operação de renda fixa, existe esse empréstimo, existe um contrato firmado. Tá bom? Esse contrato a gente dá o nome de título, é um título de renda fixa. Nada mais é que um contrato de empréstimo. Então, é um contrato em que está firmando todas as cláusulas ali. Então, o agente superavitário vai passar X mil reais para o agente deficitário. Esse empréstimo vai ser pago até a data tal, vai ser corrigido pelo índice tal, vai ser corrigido pela variação, sei lá, 10% ao ano, uma taxa de 10%, 15%, 20% ao ano. Enfim, está tudo escrito nesse contrato, nesse título. E é por isso que a renda fixa tem esse caráter
de trazer um pouco mais de segurança, porque existe um contrato que tem que ser cumprido, né? Existe uma obrigação contratual, nessa obrigação contratual já tem as cláusulas do pagamento. Quanto você vai receber, quando você vai receber e como você vai receber. Então, tudo isso está muito claro. Uma operação de renda variável não tem nada disso. É um contrato de compra e venda, então você compra um pedaço de um negócio, compra um pedaço de uma empresa, compra um pedaço de um imóvel, e o que acontecer com o que você comprou, aconteceu. Se as coisas derem certo, ótimo. Se derem errado, sinto muito, você que comprou errado. Tá? Então existe essa grande diferença entre renda fixa e renda variável, mas eu gostaria que vocês sempre enxergassem dessa forma. Renda fixa é um contrato de empréstimo, renda variável é uma operação de compra e venda. Eu falei que renda fixa está mais atrelada à segurança, sim, é verdade, mas isso não significa que não tem como vocês perderem dinheiro em renda fixa. Existe sim a possibilidade de você investir em renda fixa hoje, por exemplo, vou investir hoje R$1.000 na renda fixa, semana que vem meu investimento está valendo R$800. Tá? Pode acontecer. Por quê? Existem esses 3 grandes tipos de título aqui. Tem o pré-fixado, o híbrido e o pós-fixado. Tá? O pré-fixado talvez seja o mais fácil da gente entender, porque pensa lá, um contrato em que está escrito assim, o agente superavitário que emprestou o dinheiro vai receber, vamos supor um contrato de 1 ano, tá? Vai receber ao longo de 1 ano o valor emprestado corrigido por 10% ao ano. Então é uma taxa fixa, por isso que a gente chama ele de pré-fixado. É uma taxa de 10% ao ano. Se a taxa de juros oscilar, se a inflação subir ou cair, etc. e tal, não importa. O que importa é o que está escrito no contrato, que é uma taxa de 10% ao ano. Essa taxa pode variar, pode subir para... Você escreve o que você quiser no seu contrato, mas uma vez escrito e assinado, ele vai se comportar dessa forma. Tá? E por que ele oscila? Eu coloquei ali, pode oscilar, tanto pré-fixado quanto híbrido. O preço de um ativo no mercado financeiro, como no mercado normal, é formado pela lei da oferta e demanda. Simples assim. Se tem muita gente querendo comprar o mesmo bem, o preço dele sobe. Se tem pouca gente querendo comprar, o preço dele vai cair. Né? Como que isso afeta um título de renda fixa? Vamos supor que eu tenho aqui um papelzinho, um contrato escrito. O meu contrato vai remunerar um investidor com 10% ao ano. Eu tenho esse contrato aqui, ele é único, só eu tenho. Tá bom? E aí, no final da palestra, no final do dia, aparece outra pessoa aqui e fala, pessoal, eu tenho um título, um contrato de 11% ao ano. Então, a gente tem 2 contratos aqui, o meu de 10 e um cara lá que eu tenho de 11. Qual que vocês vão querer comprar, o de 10 ou o de 11? O de 11? O de 11 vale muito mais, ele vai te dar muito mais dinheiro no futuro. Né? Considerando que todo mundo vai querer comprar o dele e não o meu, o que acontece com o preço do meu? Vai cair. Isso é o que a gente chama de oscilação. Então, se eu tenho um contrato de 10% ao ano, em um ambiente em que a taxa de juros praticada é 11, 12, 13, 14, 15, meu contrato vale muito pouco. Então, ele vai começar a perder valor. Sim, se eu segurar ele até o final, eu vou receber os 10% ao ano. Na data programada, na data prometida, tudo, com aquelas condições, eu vou receber os 10% ao ano, como consta lá. Só que se eu quiser vender ele para uma outra pessoa no meio do caminho, que existe essa possibilidade, eu vou ter que vender por um preço mais baixo, para compensar o fato do meu título pagar 10% ao ano, quando os outros estão pagando 11, 12, 13, 14. Mas o inverso também é verdade. Se eu tenho um título de 10 e o mercado está oferecendo títulos de 9, 8, 7, 6 ou 5, o preço do meu título vai valer muito mais. Todo mundo vai querer comprar o meu, não vai querer comprar o dos outros. Então acontece esse fenômeno de oscilação nos títulos pré-fixados. Então, esse é um título pré-fixado, está escrito lá, 10% ao ano. Temos os pós-fixados. O que está escrito no título pós-fixado? Veja, você só vai saber no final do período. Tá bom? Mas você vai saber como que isso vai ser calculado. Como que a taxa de juros vai ser calculada. Vai ser um título que, por exemplo, paga a variação da taxa Selic. Então, a gente não sabe quanto que vai valer a taxa Selic no futuro, mas eu sei que o meu contrato vai ser corrigido por ela. Pode ser pela taxa CDI, da mesma forma. Não sei quanto vai ser a taxa CDI, mas eu sei que o meu contrato de empréstimo vai ser corrigido por essa taxa. Então, esse é um título pós-fixado. E esse título não oscila porque ele vai sempre flutuar ao sabor do mercado. Se as taxas de juros começam a subir, o meu
a rentabilidade do meu título sobe também. Então, para o mercado é indiferente comprar o meu ou comprar o do colega que está ali do meu lado. Os dois títulos vão ter sempre o mesmo preço. Por isso que é um título que não oscila. E o híbrido? Ele oscila também porque o híbrido é o meio do caminho. Ele tem uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. Por exemplo, um título híbrido paga inflação mais 6% ao ano. Então, a parte de 6% ao ano é pré-fixado. Ela vai dar uma oscilação no seu título. A parte de inflação é pós-fixado. Ele vai segurar um pouquinho essa oscilação. Então, ele está bem no meio do caminho. Ele oscila, mas não tanto. Tá bom? Vamos aprofundar um pouquinho aqui sobre os títulos de renda fixa. Eu vou falar sobre títulos públicos, a meu ver, são os mais importantes, porque todos os demais são balizados por eles. Então, existem outros títulos, existem vários, título privado, tem letra hipotecária, tem certificado de depósito especial, tem letra imobiliária garantida, tem LCI, LCA, tem um monte, uma salada. Como eu disse, todo um supermercado, um corredor inteiro de títulos de renda fixa. Mas eu vou apresentar 3 aqui para vocês, que são os títulos públicos, e todos os outros vão encontrar certa semelhança com eles. Então, todos os outros títulos de renda fixa que vocês encontrarem no futuro, vocês vão conseguir traçar esse paralelo. Falar, putz, esse aqui se comporta como aquele título público, ou como aquele outro, que são os 3 tipos básicos. Tá? Explicando primeiro o que é um título público. Lembra lá que eu comentei? Toda operação no mercado financeiro tem como base esses 2 agentes, deficitários e superavitários. Deficitário precisa do dinheiro e não tem, superavitário tem o dinheiro e não precisa. Quando um empresta dinheiro para o outro, você faz um contrato de empréstimo, gera um título de renda fixa. Então, um título público, o que é? É quando o agente deficitário é o governo federal. Então, o governo está precisando de dinheiro para financiar suas operações. Ele vai lá, ele vai pedir dinheiro dos investidores, ele vai dar um contrato prometendo que vai pagar dali tantos anos pela remuneração tal. Então, você gera aí um contrato de um título público. Por extensão, um título privado é quando o agente deficitário é uma empresa privada, tá bom? Mas a gente não vai abordar aqui, vamos ficar com os títulos públicos por enquanto. Então, tem esses 3 grandes grupos aqui, ó. Vocês podem ver os primeiros ali. Tesouro pré-fixado, pré-fixado e pré-fixado. Tá bom? São, obviamente, títulos pré-fixados. Temos os segundos ali, ó, Tesouro Selic 2027 e Tesouro Selic 2029. Esses são os títulos pós-fixados. Veja a remuneração deles, vai pagar ali. Tem um apontador laser aqui? Aponta o laser aqui? Ah, boa, obrigado, boa, consegui. Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem o tipo do título, certo? Tesouro pré-fixado. Aqui é a taxa que ele está pagando. Então, note que ela é bem fixa aqui. 11,03% ao ano, 11,82%, 11,8%, certo? Isso aqui não vai variar. Uma vez que você comprou esse título aqui a gente tem a data de vencimento dele. Então, até 1º de janeiro de 2027, o valor que você investiu vai ser corrigido por uma taxa de 11,03% ao ano. Fixo. Detalhe, vai oscilar. Então, hoje, esse aqui é o valor mínimo que vocês podem investir. Então, olha que legal, dá para comprar um título público com R$30. Então, não precisa esperar juntar muito dinheiro para vocês começarem a investir. Eu falei, dá para abrir a conta na corretora com muita facilidade com o celular na mão. No tempo dessa palestra aqui, vocês já conseguem abrir. Tá? Depois, vocês fazem um Pix para a corretora no valor de R$30 e já conseguem começar a investir. E recomendo que vocês façam isso, para quebrar essa inércia, para estabelecer esse primeiro contato com o mercado financeiro. E aí, quando vocês começarem a estagiar, começarem a trabalhar, conseguir sobrar um dinheirinho, ganha de presente, alguma coisa e tal, vão deslocando aos poucos para o mercado. Vai ser muito benéfico isso para vocês. Vou frisar mais uma vez, não precisa de muito dinheiro para começar. Tem aqui, ó, R$30, 33, tem uns de 37, tem uns mais caros aqui de quase 150, mas vocês já conseguem, com valores relativamente baixos, começar a operar no mercado. Tá bom? Eu acabei fugindo um pouquinho do assunto aqui, mas enfim, nós temos os tesouros pré-fixados, que são esses 3 aqui, com suas taxas fixas. Nós temos o Tesouro Selic, que é um tesouro, um título pós-fixado, portanto, não tem oscilação. E se não tem oscilação, é um pouquinho exagerado. Falar, ele tem uma oscilação, mas é uma oscilação muito pequena. E ele tem essa oscilação por causa dessa parcelinha aqui, ó. Isso aqui é uma questão de ajuste em termos de preço de compra e venda do título, não cabe entrar no mérito agora, mas para efeitos didáticos dá para vocês assumirem. Tesouro Selic
não tem oscilação, ele vai sempre subindo. Todos os outros vão oscilar, vai ter um dia mais alto, um dia mais baixo, um pouquinho maior, um pouquinho menor. O Tesouro Selic não, ele vai se comportar de uma forma muito mais estática, certo? Mais uma informação importante, todos os títulos públicos aqui têm o que a gente chama de liquidez, ou seja, vocês conseguem vender ele na hora que vocês precisarem. De um dia para o outro, você consegue vender e pegar o dinheiro para você de volta. Não precisa esperar necessariamente até 2027, 2031 e por aí vai. Vocês conseguem vender ele um pouquinho antes, tá bom? O último grupo aqui são os títulos híbridos. Nota, ele paga IPCA mais 6% ao ano, IPCA mais 6,02 e IPCA mais 6,06. Tá bom? Então, aqui nós temos os 3 grandes grupos. Ó. Títulos pré-fixados, títulos pós-fixados, títulos híbridos. Certo? Todos os demais títulos do mercado que vocês encontrarem vão se comportar mais ou menos dessa forma, com essas características. Sempre vai ter uma taxa, seja ela pós-fixada, híbrida ou prefixada, um valor mínimo de investimento e uma data de vencimento. E você investe, até a data tal você vai receber o seu recurso, tá bom? Uma coisa importante é não são todos os títulos que você consegue vender de um dia para o outro, tá? Todos os do Tesouro, né, os títulos públicos você consegue. Demais títulos como CDB, etc e tal, pode ser que vocês não consigam, tá bom? Ok, dando uma pincelada só sobre renda variável, né, eu comentei com vocês que renda variável é quando você compra, quando o agente superavitário está comprando algo do agente deficitário. Esse algo são, de forma clássica, 2 coisas possíveis. São empresas, no caso de você investir em ações, ou imóveis, no caso de você investir em fundos imobiliários, certo? Então, o agente deficitário pode estar querendo fazer 2 coisas. Abrir uma empresa, ampliar uma empresa que ele já tem, construir uma sucursal, enfim, uma filial, tá? E para isso ele precisa se financiar, ele pode buscar esse financiamento no mercado, captando o dinheiro dos investidores, vendendo as ações e montando essa empresa, montando essa filial, montando essa segunda empresa dele. Tá? E aí você comprando isso, você fica dono dessa empresa. Se a empresa der certo, se der lucro, se der receita e crescer, ótimo, o teu investimento vai crescer também. Bom, se der errado, infelizmente, você vai perder o recurso que você investiu, mas acontece, né? É o risco do negócio. Tá? E sim, também ele pode estar querendo construir um imóvel ou uma carteira de imóveis, e aí você investindo no seu fundo imobiliário, emprestando dinheiro para ele, né? Perdão, comprando essa participação dele, você compra uma participação nesse imóvel. Então, quando o imóvel gerar aluguéis, por exemplo, você vai receber esses aluguéis mensalmente na sua carteira, tá bom? Ótimo. Então, a gente já viu que investir é importante, a gente já viu que a gente já viu como fazer isso, como você entrar no mercado, qual é o primeiro passo que você tem que dar. Agora eu vou rapidamente abordar alguma questão sobre estratégias de investimento. O que é uma estratégia? Bom, eu tenho aqui essa figura, eu gosto bastante desse quadro, mostra o retorno de Ulisses da Guerra de Troia, num cenário em que ele estava passando pelas sereias. Né? Então ele queria muito ouvir o canto das sereias, mas ele não queria morrer afogado. Era o clássico lá das sereias que atraem os marinheiros e tal. Então eles escutam o canto, pulam na água, vão nadar e acabam morrendo afogados. O que ele fez? Ele pediu para os marinheiros amarrarem ele no mastro do navio, para que, uma vez que ele passasse pelas sereias, ele ia ouvir o canto, ele ia querer pular no mar, mas ele não ia conseguir porque ele ia estar amarrado. Tá bom? E é isso que uma estratégia de investimentos vai fazer com você. Ela vai amarrar você em algum lugar e vai impedir que, quando as sereias do mercado financeiro se mostrarem muito tentadoras, ali, seja por medo, seja por ganância, seja por euforia, seja por, enfim, qualquer outro grande emoção que você pode sentir ali envolvendo no mercado financeiro, você está amarrado no mastro do seu navio. Você vai ter uma estratégia para seguir, você vai ter um norte, e você não vai fugir disso daí. Então a sereia pode cantar no seu ouvido, mas você vai estar focado na sua estratégia, vai conseguir ignorar isso e fazer o que tem que ser feito, e cumprir o seu dever e manter o seu barco no rumo lá, tá bom? Então o grande objetivo de uma estratégia é proteger você de si mesmo, é se proteger do seu medo, da sua ganância, da sua euforia, sendo influenciado ali pelo mercado como um todo, tá bom? Com base nisso, eu desenvolvi esse método que eu chamo de método Parsifal. Tá bom? Tem esse quadro aí também, uma situação parecida, em que tem um cavaleiro sofrendo uma tentação, né? Da mesma forma que Ulisses sofreu, mas ele aqui em honra ao dever, ele se manteve firme no objetivo dele, como a gente vai se manter na nossa estratégia aqui, seguindo esse método. Tá? E esse método
pautado em três grandes pilares aqui. Quais são? Ativos com correlação negativa, alocação estratégica de proporção constante e diversificação internacional. Sim, essa parte é um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais aprofundada, tá bom? Se vocês ficarem com alguma dúvida no futuro, enfim, fiquem à vontade para me abordar, eu entro em mais detalhes aqui, tá? Mas como eu disse, essa terceira parte é para quem já investe, para quem já tem algum conhecimento. Eu vou dar uma pincelada de como vocês podem sofisticar e melhorar um pouquinho em relação ao risco-retorno do portfólio de vocês, tá? Então, sim, nós temos esses três pilares do método Parsifal. O primeiro, o que são ativos com correlação negativa? Pense no seguinte cenário. Você pode investir em duas lojas aqui, uma que vende ar-condicionado e uma que vende aquecedores. Tá? É fácil a gente entender que no verão a loja de ar-condicionado vai ter uma procura muito grande, portanto uma receita maior, portanto um lucro maior. Ela vai ter um desempenho muito maior no verão. A loja de aquecedores, ao contrário, ela vai ter um grande desempenho no inverno. Então, enquanto a loja de aquecedor começa a aumentar a sua produtividade, começa a aumentar a sua receita, a loja de ar-condicionado começa a cair, certo? E se a gente traçar esse paralelo para o mercado financeiro, como se fosse o preço das ações, né? Então, a ação vai oscilar conforme a receita da empresa, seja de ar-condicionado, seja de aquecedor. Note que as duas saem do ponto 1 e chegam no ponto 2, mais ou menos no mesmo período, tá bom? Então, se alguém pergunta para vocês, quer investir na loja de aquecedor ou na loja de ar-condicionado, em teoria é indiferente, porque você vai seguir o mesmo caminho e vai chegar no mesmo ponto, só que em um deles você vai estar no auge no inverno, no outro no verão. Tá bom? Mas tem um caminho muito interessante aqui, que é você comprar um pouco de cada. Compra metade da loja de ar-condicionado e metade da loja de aquecedor. E aí o teu portfólio, o teu resultado vai estar sempre no meio do caminho. Assim, ó. Note, você também vai sair do ponto 1 e chegar no ponto 2, da mesma forma. Só que não vai ter oscilação na tua carteira. Você não vai precisar ter aquela gastrite lá de ver o teu dinheiro subir e descer assim todo dia, né, todo mês e tal, fica aquela loucura. Não, o teu portfólio vai estar muito mais constante, ele vai ter uma oscilação reduzida. Tudo isso com ativos com uma correlação negativa entre si, da mesma forma que loja de ar-condicionado e aquecedor. E aí vocês podem perguntar, putz, mas no mercado financeiro tem isso? Tem lojas de ar-condicionado e aquecedor? Sim, tem. Eu peguei um pequeno trecho de um recorte de jornal aqui, que mostra a Bolsa Brasileira e o dólar. Esse aqui é um recorte pequeno, não é um histórico muito grande, mas já dá para ver que eles têm uma correlação negativa. Quando um sobe, o outro desce, aqui, está vendo? Fazem movimentos opostos, como se fossem espelhados. É como uma curva seno e uma curva cosseno. Elas se movimentam espelhados, um contrabalanceando o movimento da outra. Tá bom? Tá. Mais uma coisa aqui importante é vocês entenderem que qual que é a razão pela qual os ativos têm correlação negativa. Porque a correlação existe em qualquer número, qualquer valor, qualquer grupo de dados que você pega, você pode criar uma correlação. Inclusive, essa é uma muito curiosa, eu peguei aqui a correlação que existe entre número de pessoas afogadas em piscina e número de aparições em filmes que apareceu o Nicolas Cage. Tá bom? E existe uma correlação alta aqui, de 66%. Tá? Então, toda vez que o Nicolas Cage aparece em um filme, pode ser que alguém se morra afogado na piscina. Cara, não existe uma relação real entre esses dois dados, né? Essa correlação calculada aqui é só o emaranhado aleatório de dois grupos de números, assim, que, por coincidência, gerou uma correlação elevada, de 66%. Mas a gente sabe que não existe uma correlação real em cima delas. Da mesma forma, no mercado, vocês têm que procurar correlações que são reais, tá bom? A do Ibovespa e dólar é real, porque quando o Ibovespa está subindo ou caindo, muda o fluxo financeiro de capital estrangeiro no Brasil. Então, aumenta ou diminui a oferta de dólares. Então, se o Ibovespa está subindo, é porque está entrando dólar no país. Se está entrando dólar, o preço do dólar cai. Então, a bolsa sobe, o dólar cai. Da mesma forma, se o Ibovespa está caindo, está saindo o dólar do Brasil. O dólar começa a ficar escasso, o preço dele sobe. Então, não é uma correlação maluca, tipo o Nicolas Cage morrer afogado. Então, ela existe de verdade. Tá? E é importante que vocês busquem correlações negativas no portfólio de vocês, mas correlações que existam de verdade, que não sejam só coisas aleatórias ali, tá bom? O segundo pilar aqui do método Parsifal, sim, é você ter uma alocação estratégica de proporção constante que permite você comprar na alta e vender na baixa. Então, você vai mais ou menos supondo esses dois ativos aqui, se definiu 50% em cada um, você comprou os dois. Quando a loja de ar-condicionado está no pico,
ela vai representar, por exemplo, 60% do seu portfólio, e a loja da Tesouro vai representar 40%. O que você vai fazer? Vai vender 10% de uma e comprar na outra. Então, você vai automaticamente comprar na baixa e vender na alta. E vai fazer esse movimento repetidas vezes, aumentando a rentabilidade do teu portfólio. Tá bom? E sim, a gente tem a questão da diversificação internacional, porque é para você reduzir o risco sistêmico. É muito melhor você estar exposto em 2 países diferentes. Se um deles entra em crise, parte do portfólio está preservado, tá com algum nível de segurança a mais. Então, se você tem 100% do seu portfólio alocado no Brasil, qualquer crise que aconteça aqui, 100% do seu patrimônio vai ser afetado. Se você tem no Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, China, Ásia, enfim, um portfólio bem globalmente alocado, crises locais não vão te afetar, pelo menos não vão te afetar de uma forma tão severa. Por isso, um dos grandes pilares da metodologia PARES foi essa diversificação internacional. E, olha que legal, vocês conseguem montar uma estratégia como essa usando só 3 ativos no mercado. Então, todos esses pilares, tudo isso você consegue em só 3 ativos, que é BOVA11, IVVB11 e Tesouro Selic. O BOVA11 é um ETF das ações nacionais do Ibovespa. O IVVB11 é um ETF das ações norte-americanas. E o Tesouro Selic é um tipo de renda fixa para você manter ali um controle, uma reserva de alocação, uma reserva de investimentos e tudo mais. Tá? Fazendo isso, olha que legal, eu fiz um estudo de 2014 a 2023, mais ou menos, então está quase 10 anos ali de desempenho. Você colocar 30% do teu portfólio em BOVA11, 30% em IVVB11, 40% em Tesouro Selic. E mantém essa proporção ao longo do tempo. Olha que legal o resultado. Então, essa linha pontilhada aqui é o CDI, renda fixa. Essa linha tracejada é o Ibovespa. Essa sólida é o que a gente chama de carteira de 3 ativos. Tá? Saibam que 75% dos gestores de fundos de investimento não conseguem uma rentabilidade superior ao Ibovespa. Tá? Vocês colocando estratégia de 3 ativos, usando só 3 ativos na carteira, que vai levar um trabalho de 1 hora por mês, mais ou menos, para vocês gerirem, vocês já conseguem superar o Ibovespa. Por quê? Vocês vão superar ele por quê? Vocês têm exposição internacional no IVVB11, tem exposição ao dólar tem correlação negativa com o Ibovespa. Fazendo esse mecanismo de proporção constante, você vai comprar na alta e vender na baixa automaticamente, sem precisar de muito esforço. Bem? Pessoal, obrigado pela atenção, espero que não tenha estourado o tempo aí. Tá? Eu deixo aqui os meus contatos ainda, caso vocês queiram entrar em contato, queiram tirar alguma dúvida, queiram, enfim, só conversar um pouquinho. Tá? Tem aqui meu e-mail, meu telefone, os nossos perfis do Instagram, aqui tem um QR Code, que tem também meu canal no YouTube, perfil no Instagram, tem, acho que o meu celular também, o meu WhatsApp também está linkado ali no QR Code. Tá bom? E para quem tiver interesse, realmente ali no sorteio, lembra lá quem está seguindo os 2 perfis e postou uma fotinho marcando a gente, eu consigo fazer esse sorteio aqui da comunidade MPA. O que é a comunidade MPA? Bom, é um lugar online que tem hoje mais de 70 aulas gravadas sobre o mercado financeiro. Então, tem aulas sobre controle de gastos, controle de orçamento, sobre renda fixa, renda variável, seleção de ativos e tudo mais. Então, o sorteado vai ganhar um acesso gratuito a essa comunidade, tudo bem? Mais uma vez aqui, meu obrigado, e vou deixar o QR Code ali, caso vocês tenham interesse em entrar em contato, beleza? Valeu! Muitíssimo obrigado, César. Tenho certeza que foi uma palestra extremamente enriquecedora em diversos sentidos. Ainda mais que na sua pergunta inicial, a gente já começou a verificar aqui que tínhamos investidores diferenciados, né? Vários investidores, isso foi muito bacana, e sim, deu para notar com perfis diferentes, né? Arrojado, conservador, moderado, enfim, então um público bem diverso, bem bacana. E pela teoria no início, eu não sei você, mas pelo menos deu aquele choque de falar a importância, né, de se posicionar. Isso aí. De se posicionar. Muito bem, isso aí. E eu lhe convido para ficar mais um instante no palco, para chamar novamente a presidenta aqui, na posição de presidente, o Douglas também, para entregar o certificado de palestrantes em mãos. E nós agradecemos de maneira muito especial. E quem sabe retornar aqui, né, para palestrar para os nossos alunos acadêmicos. Eu estou à disposição, cara. Só marcar, a gente vem. Ótimo, ótimo. Aqui, ó, se vocês puderem ficar aqui no meio, a gente faz esse registro. Gente, nós estamos indo para a última palestra da noite. Se você ficar até o final, ao findar... Fala depois, né?
Vamos ter perguntas. Ao findar, nós teremos ali o coffee novamente, aqui é o salão ao lado, ou até na mesa, para a gente ter esse momento ali de descontração, de conversa, e óbvio, esse momento importante. Deixa eu fazer, né, a pergunta para abrir para as perguntas. Temos perguntas? Vamos aproveitar a presença do César aqui? Boa noite, César. Muito boa palestra, interessante. Obrigado. Eu sou moderado, então, de acordo com a sua visão. Sou investidor há muito tempo e sigo uma estratégia parecida, um terço em renda fixa, um terço em renda variável, um terço lá no exterior, no IVVB11, para não me complicar com o imposto de renda. Só que eu enfrento algo que quem aqui vai querer começar a investir talvez enfrente o mesmo problema. Hoje é o dia 1º, hoje seria o dia de eu olhar minha carteira, rebalancear, comprar. Passei o dia trabalhando e esqueci, virou o final de semana, chega a segunda, eu falo, perdi o dia, eu tinha que fazer, seguir fiel à estratégia todo mês. Depois de cansar muito tempo fazer isso, agora eu contratei um consultor de investimento para fazer isso para mim. Para essa plateia jovem que vai começar agora, que não vai ter a disciplina de seguir a estratégia direitinho a cada 30 dias, qual é a sua sugestão para quem vai investir pouquinho? O que eles fazem? Perdeu a data, compra igual, rebalanceia igual, só para dar um panorama para essa turma. Boa, muito obrigado, professor. Vamos lá. Sim, a questão da disciplina é muito importante, tá? Você tem que ser fiel à sua disciplina, fiel à sua estratégia, tem que acompanhar periodicamente o teu portfólio, mas a grande questão é você ter um portfólio que não seja tão frágil a ponto de um dia, uma semana ali de falha te prejudiquem tanto assim, tá? Uma estratégia como essa, como eu sugeri da carteira de 3 ativos, não é tão frágil. Então, vocês conseguem, sim, ter uma margem em termos dessa alocação. Mas, muito mais do que uma questão de data para você fazer compras e vendas, eu recomendo as bandas de alocação. Ou seja, meu alvo em BOVA11 é 30%. Tá bom. Eu só vou comprar mais quando minha carteira baixar, por exemplo, de 25%. Então, entre 25% e 30%, eu não vou mexer, porque são oscilações normais do mercado. Isso que a gente chama de processo de desenquadramento passivo, que a própria oscilação do mercado tira o teu portfólio da alocação estratégica. Mas você só precisa se preocupar com isso quando ele atinge um valor muito expressivo. Tá? Então, por exemplo, né, se o BOVA11, para mim, tem uma alocação de 30% como ideal, entre 25% e 35% eu não faço absolutamente nada. Eu só tomo uma atitude se ela passar de 35% ou baixar de 25%. Certo? O que vocês podem fazer para ajudar, né? Se vocês tiverem essa dificuldade, mesmo assim, estourou a banda, você não tem tempo, não está conseguindo fazer a alocação e tudo mais. Veja, toda vez que você abre uma conta numa corretora, é mandatório você ter um assessor para essa conta. Tá bom? Mesmo que o teu portfólio seja um valor pequeno. Tá? Portfólios maiores, tem uma conta assessorável ali, é um assessor específico para a sua conta. Ele vai cuidar, além da tua conta, é só ele que vai mexer. Tá? Contas com valores menores, contam com grupos de assessores, mas sempre conta com algum assessor. Então, eu recomendo vocês, uma vez que abriram a conta na corretora, buscarem o e-mail do assessor ou o e-mail do grupo de assessores de vocês, e use o apoio que eles oferecem. Tá? Sim, existe uma questão de conflito de interesses, eles às vezes quererem vender o produto que dá maior comissão para eles e não maior benefício para vocês. Tá? Isso é diferente de um consultor, a posição que eu atuo. Né? A gente não tem esse conflito de interesses por questões regulatórias, né? Eu não sou vinculado a nenhuma corretora, nenhum banco, nem nada. Os assessores têm isso, mas se você manda para o seu assessor uma ordem muito restrita, você não vai precisar se preocupar com isso. Então, por exemplo, manda lá para o seu assessor, fala assim, sei lá, toda vez que o meu portfólio subir de tanto, aqui essa alocação subir de tanto ou cair abaixo de tanto, manda para mim uma ordem de compra, tá bom? Manda para mim a aprovação. Eles vão monitorar isso para vocês. Então, o recado aqui, como que vocês, sendo bem direto aqui, professor, qual que seria a minha recomendação? Usem os recursos da corretora que estão à sua disposição, tá bom? Usem os profissionais que estão lá para te ajudar. Não tenham medo de pedir ajuda para eles, cuidado com as investidas comerciais deles, mas usem eles com sabedoria, tá bom? Então, mande a sua estratégia para ele, valide a estratégia com o assessor, deixe ele a par e peça ajuda dele. Fala, toda vez que, sei lá, acontecer isso, eu quero que você me mande uma ordem para fazer aquilo. E pronto, ele vai fazer isso sem problema nenhum, tá bom? Mais alguma dúvida? Cara, eu trabalho com a Guide Investimentos, mas não é uma que eu indico, tá? É só a que eu trabalho, cara. Eu gosto de trabalhar com eles, mas se você usar XP
não tem grande segredo, não tem problema nenhum. A Clear, a Orama, a Rico, enfim. Eu só digo para vocês usarem uma corretora que tenha o selo da B3, tá bom? Só isso. Aí você escolhe a corretora que tenha a melhor taxa, o melhor relacionamento, né? Fazendo a analogia do mercado, de novo. O que importa para você é o produto que você compra. Tá bom? Eu poderia falar para você, cara, o Carrefour que tem lá em Pinhais, que é o mais perto da minha casa, é o melhor mercado, mas é o melhor mercado para mim. Se você mora em São José dos Pinhais, você não tem por que se deslocar até lá. Tem outros mercados locais para você. Então, o que determina qual que é a melhor corretora não são parâmetros tão objetivos assim. Vai muito mais da tua vontade, da tua facilidade em mexer com a plataforma, do teu relacionamento com o assessor, do que você quer de produto de investimento, tá bom? Respondendo bem o objetivo também, eu uso a Guide, já usei BTG, XP e Orama. Dentre esses, a Guide é a minha favorita, tá bom? Mais alguém? Ótimo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Se alguém surgir com alguma dúvida e tal, estou à disposição, vocês têm meus contatos ali, beleza? Obrigado.